Salve galera, professor Marcelo Sor no canal JVE Concursos. O vídeo de hoje é sobre a Primeira Guerra Mundial. Das tragédias do século XX, a Grande Guerra é considerada como a que mais afetou a humanidade. A Primeira Guerra Mundial ela é resultado do que aconteceu na segunda metade do século XIX. Nós temos ali o neocolonialismo, que é uma disputa política territorial entre as potências europeias sobre os territórios da África e da Ásia. Como resultado da era vitoriana, a próspera Inglaterra possuía uma frota de navios mercantes e várias colônias. Suas costas eram protegidas pelos muros intransponíveis de aço da Marinha Real. Um quarto do globo pertencia à Inglaterra. Não podemos esquecer que a Primeira Guerra Mundial ela é caracterizada por uma disputa de mercados. Cada país europeu foi convocado no Congresso em Berlim pelo chanceler alemão Otto von Bismarck. Em 1885, países europeus dividiram a África e, de acordo com seus interesses ali, a Primeira Guerra Mundial ela tem toda essa disputa entre as potências europeias. Culturalmente, naquela época, nós vivíamos aí a arte cultural da Belle Époque, fazendo com que o europeu acreditasse numa pretensiosa superioridade sobre outros povos. Isso nós vimos aí em descobertas científicas, né? Como o avião do Santos Dumont, em 1906, que sobrevoou Paris, e justamente no maior exemplo da Belle Époque, que foi construída em 1889, a Torre Eiffel. A França, com seu rico império além-mar, tornara-se tão importante intelectual e economicamente que Paris passou a ser o centro da cultura e dos negócios mundiais. O exército francês se mobilizava por trás de fortalezas que protegiam a fronteira oriental contra os alemães. Um ditado dizia: tão feliz quanto Deus na França. A Europa se mostra como uma superior a outros povos. E a Primeira Guerra Mundial, ela faz desabar toda essa cultura, essa crença. Vamos analisar com vocês aí 3 pontos básicos de conflito que levaram à Primeira Guerra. O primeiro ponto é justamente, em 1871, a Alemanha se unifica. E a última guerra da unificação foi justamente contra a França, obrigando a França ao Tratado de Frankfurt, no qual a França é obrigada a pagar uma indenização de 5 milhões de francos à Alemanha, né? E tem que entregar o território da Alsácia, riquíssimo em carvão, do sudeste francês, à Nova Alemanha. O segundo ponto de conflito, nós temos aí que a Alemanha quer construir uma estrada de ferro que conectasse Berlim a Bagdá, capital do Iraque. Bom, vocês sabem o que tem no Oriente Médio: petróleo. Só que a estrada de ferro conectaria Berlim, passando pela Península Balcânica, o que irritava o Império Russo, que tinha interesse na Península Balcânica, e chegaria no Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano, na Primeira Guerra, vai se aliar aos alemães. Então o Império Turco e também o Reino da Bulgária vai se aliar aos alemães durante a Primeira Guerra Mundial, chegando ao Iraque, que era um protetorado, uma região de interesse do Reino Britânico. Então, Alemanha e Inglaterra se estressam justamente nesse ponto, na estrada de ferro que conectaria Berlim a Bagdá. O terceiro ponto de conflito, que é justamente aonde a Primeira Guerra se desenrola a partir disso, é o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, da dinastia Habsburgo, era dono de uma vasta extensão, tanto na Europa Central, chegando até regiões do leste europeu, como Hungria e regiões da Península Balcânica. Em 1905, o Império Austro-Húngaro anexa a Bósnia. Um reino na lateral, que é a Sérvia, se irrita com este processo. E aí vai acabar criando aí um grupo terrorista, ou Mão Negra. Portanto, o terceiro ponto de conflito, o Império Austríaco acaba irritando aí o Império Russo, porque com a anexação de uma região da Península Balcânica, aquilo acaba
ferindo as intenções da Rússia no mercado consumidor, na extração de matéria-prima, que tem ali e tinha na época também na Península Balcânica. Então, no caso, a Sérvia, ela já tem o apoio da Rússia pelo fato de, etnicamente, eles estarem próximos, que no caso são eslavos, já que alemães e austríacos são da raça germânica. E aí, sendo assim, faltar o estopim, né? O estopim qual foi? Dia 28 de junho de 1914, o herdeiro do trono austro-húngaro, Franz Ferdinand, vai fazer uma visita a Sarajevo, capital da Bósnia. Em Sarajevo, Bósnia, a manhã do dia 28 de junho de 1914 era um dia ensolarado de paz. O arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono da Áustria, e sua amada esposa, Sophie, estavam em um automóvel conversível fazendo a revista militar no dia de seu 14º aniversário de casamento. Mas o jovem Gavrilo Princip, um austríaco de 19 anos pertencente ao grupo radical chamado Mão Negra, aguardava no meio da multidão que assistia à parada. Com 2 tiros ele cumpriu sua missão, matando Franz Ferdinand e Sophie. As últimas palavras do arquiduque foram: "Não foi nada." Um mês depois, dia 28 de julho de 1914, a Áustria fatalmente declara guerra à Sérvia. Só que, neste processo todo, já havia a Sérvia tendo aí o apoio da Rússia. Antes desse período, nós passamos também pelo período de paz armada. Paz armada é um período que as potências europeias estão criando alianças e desenvolvendo material bélico. Já quando a Alemanha se unificou, em 1882, o chanceler alemão, Bismarck, já convocou a Áustria para fazer um pacto de aço, que seria, no caso, o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. Reinos, portanto, impérios que têm a mesma ligação germânica, etnicamente e culturalmente falando. Formando assim a Tríplice Aliança, o Império Alemão, o Império Austríaco e a Itália. Por um outro lado, em 1907, forma-se a Tríplice Entente, que é, no caso, um grupo formado por países como Inglaterra, França e Rússia. Em 1907, a Rússia decide aí entrar no grupo da Tríplice Entente. E o estopim vai acelerar esse processo. Quando Mão Negra acaba no atentado de Sarajevo, assassinando o arquiduque Franz Ferdinand, um mês depois, a Áustria declara guerra ao Reino da Sérvia. Com o apoio da Rússia, a guerra generaliza e, no dia 4 de agosto, a Inglaterra decide entrar. No segundo semestre de 1914, a guerra se processa. Em 1914, a metralhadora e a artilharia rápida permitiam que um soldado cobrisse 3 vezes o campo que cobria na guerra de 1870. E as tropas eram 10 vezes maiores. A Primeira Guerra Mundial, ela começa num ataque violento que foi chamado de Plano Schlieffen. Seria um ataque muito rápido da Alemanha à França via Bélgica. Porém, esse ataque ele não prosperou. Como ele não prosperou, a Primeira Guerra Mundial passa por um período chamado Guerra de Trincheiras. Então, as trincheiras ali se tornam a grande característica do que foi a Primeira Guerra. No final de setembro de 1914, 2 meses depois do início da Grande Guerra, a frente ocidental tornou-se um labirinto de complexidade assustadora. As trincheiras da altura de um homem foram aprofundadas para movimentar homens e cavalos. Galerias foram feitas para acomodar quartéis, casamatas, depósitos de munição, túneis de passagem e comunicação. As trincheiras eram em linhas sucessivas, protegidas por milhares de quilômetros de arame farpado. A Primeira Guerra, ela promove a invenção de novas armas, como a granada, como o gás lacrimogênio, fazendo com que os conflitos bélicos entrassem aí na chamada guerra química,
o gás lacrimogênio. Em Ypres, em um dia ensolarado e tranquilo nas linhas francesas, as tropas coloniais viram duas nuvens verde-amareladas vindo em sua direção. Em 15 minutos, 5.000 homens encontraram a morte lenta. 10.000 foram mutilados e o pânico tomou conta da trincheira inundada pelo gás clorídrico. Com a surpresa daquela arma letal, o gás venenoso tornou-se mais um artefato mortal, sendo lançado constantemente em cilindros pela artilharia. A invenção do avião do Santos Dumont, muito importante nesse processo. O tanque militar se torna uma grande arma para arrasar bairros inteiros. A invenção do submarino e, dando sequência aí, a metralhadora. A metralhadora evita de você recarregar a pólvora. Surgiram então os canhões antibombardeiros e aviões de caça que suavizaram a ameaça dos Zeppelins. Pela primeira vez na história apareceu um novo herói que vivia nas nuvens. As pistolas foram substituídas por metralhadoras sincronizadas e bombas sofisticadas. Foi inventado um novo vocabulário: dogfight, ataque aéreo, strafing, spade, Newport, Fokker, spin, loop, aeródromo e, mais que tudo, um mas. Com essas armas, a guerra se processa e fazendo as pausas num cenário horrível que era a das trincheiras. De 1914 a 1916, praticamente a Primeira Guerra Mundial se desenvolve na trincheira. Outro dado também, com a invenção do submarino, a Alemanha entra no esquema de guerra total. E através dos seus torpedos, ela começa atacando embarcações de países que não tinham diretamente a ver com a guerra. Ela acaba tomando aí um novo curso, que é a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia. Em 1915, os alemães tinham torpedeado um navio americano no litoral da Irlanda. E em maio de 1915, o navio Lusitânia, carregado de civis. Os alemães, furiosos, buscaram a retaliação na sua crescente frota de submarinos. A Alemanha ameaçou afundar qualquer navio nas Ilhas Britânicas sem aviso prévio. Logo, navios neutros de ambos os lados passaram a ser bloqueados e afundavam rapidamente. Os Estados Unidos, eles também faziam um jogo duplo de empréstimos e investimento em armas em outros países. Os Estados Unidos aí se tornam um alvo do Império Alemão. E o telegrama Zimmermann, ele acaba aí fazendo com que os Estados Unidos fosse ao Congresso americano e, a partir do dia 6 de abril de 1917, os Estados Unidos entrasse. E a Rússia sai justamente porque explode na Rússia a Revolução Comunista de 1917, já que os comunistas diziam que a guerra trata de uma manobra capitalista e não comunista. Em 1918, entre os meses de agosto e setembro, mais precisamente dia 5 de setembro, os alemães acabam perdendo por uma expedição franco-americana na Batalha do Marne. Então, na Batalha do Marne, na fronteira França e Bélgica, os alemães acabam sendo derrotados, mas os alemães só assinam a rendição no dia 11 de novembro de 1918. Nesse processo, a Itália, que era da aliança, passa para a Tríplice Entente e, em outubro de 1918 a novembro, no norte da Itália, os austríacos perdem para um grupo de militares italianos e ingleses no norte da Itália. A Tríplice Aliança sai derrotada neste processo. Finalizando aí a Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Aliança foi derrotada. O presidente americano queria uma paz sem vencidos, sem vencedores. No dia 4 de outubro, uma negociação de armistício foi enviada secretamente para o presidente americano com a esperança de que Wilson, o idealista e liberal que escrevera 14 pontos de base para a paz mundial, fosse o porta-voz ideal contra os beligerantes franceses, britânicos e italianos. Wilson queria colocar-se na posição de árbitro mundial, juiz do mundo, capaz até de ordenar um acordo de paz. Pensava poder, se necessário, mandar também nos aliados.
Mas o governo francês contesta isso. A Alemanha teria que ser duramente punida, levando aí ao famoso Tratado de Versalhes de 1919. No Tratado de Versalhes, os principais vencedores se encontraram: a Itália, a Inglaterra, os Estados Unidos e a França. A Alemanha, ela vai ter que contribuir, né, devolvendo a Alsácia para a França. Ela tem que pagar aos vencedores uma indenização de 33 milhões de dólares aos vencedores. A Alemanha perde todas as suas colônias no além-mar. Isso foi tão humilhante para os alemães que os alemães proclamaram república. O Kaiser Guilherme II abdicou. Com a abdicação do Kaiser, a Alemanha se torna uma república, o que nós chamamos de a República de Weimar, que dura até 1933, com a ascensão do nazismo. E houve também uma punição ao outro participante da Tríplice Aliança, é o Império Austro-Húngaro. No Tratado de Saint-Germain, o Império Austro-Húngaro é desmembrado em 3 novos países, surgindo aí a Tchecoslováquia, a Hungria e a Iugoslávia. No Tratado de Saint-Germain, a Turquia também sela o fim do Império Turco-Otomano no Tratado de Sèvres, em 1920, e a Bulgária, que havia apoiado os alemães, cede um território para a Romênia, mais ao norte. Foi sugerido pelo presidente Wilson um ponto, dentro dos 14 pontos de Wilson, a criação de uma Liga Internacional das Nações, com sede em Genebra, na Suíça. Essa liga, ela seria responsável pela manutenção da paz e no respeito à autodeterminação dos povos. Ela acaba selando o fim do seu processo com o início da Segunda Guerra Mundial. E 21 anos depois, a carnificina começaria novamente. Bom, galera, espero que tenham gostado aí do vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial. Ative o sininho, deem um like e inscrevam-se no canal JVE Concursos. Um abraço aí, até a próxima.